Você já imaginou teu tutor ao seu alcance a qualquer momento, pronto para te ajudar com as questões mais complexas do Enem? Treinando redação ou até preparação para concurso público? Se eu te disser que esse tutor pode estar na palma da sua mão 24 horas por dia, 7 dias por semana, tô falando do incrível mundo da inteligência artificial. E nesse vídeo vamos explorar um dos seus maravilhosos recursos, o ChatGPT. Mas você pode estar se perguntando, como a inteligência artificial pode ser tão eficaz quanto o tutor humano? Ou, isso realmente vai me ajudar a melhorar minhas notas ou a passar em um concurso? Bem, essas perguntas são muito válidas. É exatamente sobre isso que vamos conversar no vídeo hoje. Então, se você está preparando para o Enem, concurso público, ou simplesmente busca uma maneira eficiente de estudar, continue assistindo. Prometo que você vai curtir. Fala, gênios, tudo bem com vocês? Bem-vindo à Cortex. Quem fala é Yuri. Vamos para mais um vídeo? Hoje o nosso vídeo vai se tratar de um tema muito interessante. Iremos falar sobre o uso da inteligência artificial para o auxílio da educação, para o auxílio dos seus estudos. A única ferramenta de inteligência artificial que iremos usar é o ChatGPT. Você irá utilizá-lo como se fosse um professor particular, mas lembre-se, um professor real e insubstituível. Mas para estudar em casa sozinho, quando você não estiver no cursinho ou quando você não estiver junto do seu professor, ele é um auxílio excelente. Você consegue tirar dúvidas com ele, você consegue aprender algum tema específico, você pode questioná-lo sobre as matérias que estão escritas no edital, você pode pedir para ele fazer simulados para você pode copiar alguma questão e pedir para ele gerar questões similares a essas. E você pode utilizá-lo como se fosse um professor particular de redações também. Você pode utilizá-lo para redações do Enem, por exemplo. Tanto para te auxiliar e te ensinar como estruturar muito bem uma redação, como também avaliar a sua redação, te dar uma nota, apontar os pontos negativos e positivos, auxiliando assim a sua evolução e aprendizado. Vou apresentar alguns exemplos práticos aqui que provavelmente você vai gostar. Antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de apresentar uma pergunta que eu fiz para o GPT sobre a organização de rotina de estudos. Eu achei interessante. Provavelmente ele se inspirou em alguns dados que ele tem de alguns livros, de alguns sites, de pessoas que indicam como fazer esses cronogramas. E você pode conversar do seu próprio jeito, né? Esse aqui é só um exemplo de como fazer. Não vou me aprofundar muito sobre isso, mas é para vocês verem como que ele sabe identificar como é melhor estudar para cada tipo, né, de assunto diferente, como que para um concurso você estuda de uma forma e como que para o Enem você vai estudar de outra. Então você pode conversar com ele e tentar adaptar melhor para a sua rotina. Às vezes você tem interesse em reforçar uma parte que você tem mais dificuldade, você já explica para ele. Pode ser que ele coloque ele na sua rotina um reforço maior nesse ponto que você precisa. Começando pelo edital do concurso. Abrindo o edital da Polícia Militar de São Paulo, que vai acontecer esse ano, a gente pode ir na página de conteúdo programático. Aqui você tem as matérias que vão cair de língua portuguesa, de matemática, conhecimentos gerais, noções básicas de informática e noções de administração pública. Dentro de noções de administração pública, por exemplo, vamos tentar buscar um desses itens pelo GPT para ver o que ele consegue nos ensinar. Também vamos utilizar uma prova que encontramos da própria polícia de concursos anteriores e pedir para o GPT gerar algumas questões para a gente poder fazer como se fosse um simulado sobre os itens que a gente está estudando, que vão se assemelhar a questões que já caíram em provas anteriores. Então vamos aqui pegar da Constituição Federal, por exemplo, dentro de noções de administração pública. Claro que esse exemplo que eu estou dando, você pode muito bem pesquisar na internet sobre essas leis e estudar diretamente da fonte. Mas além de você estar estudando o conteúdo direto, você pode utilizar o GPT para te explicar e te auxiliar a interpretar cada parte dessa lei, como você pode ver nessa imagem. Ele apresenta todos os capítulos do título 2, que foi o que eu perguntei para ele, foi o que eu pedi auxílio, e cada capítulo ele apresenta uma explicação. Olha que interessante, perguntei para ele agora sobre o capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Ele me apresentou o artigo 5º e vem explicando para mim detalhadamente sobre cada item, além de me falar as importâncias e onde que ela pode ser aplicada. Perguntando mais detalhadamente sobre o capítulo 1, ele me explica que o cerne desse capítulo é o artigo 5º. E através disso ele vem me apresentando todos os itens do artigo e explicando cada item detalhadamente. Ele me apresenta exatamente o que está escrito naquele item e vem com uma interpretação na frente. Isso vai te auxiliar demais, apenas não saber do que se trata o artigo, do que se trata o capítulo e os itens, mas do porquê e da importância de cada um. Eu peguei o item de noções de administração pública para pegar a matéria específica daquele concurso, daquela prova, que é da Polícia Militar. Claro que a gente pode utilizar para conhecimentos gerais também, mas como é um conhecimento específico, eu quis apresentar o potencial dele ao seu máximo. Então você vê que às vezes se você não tiver um conhecimento sobre aquela noção específica, ele vai te auxiliar bastante. Igual eu falei, às vezes você já está num cursinho, mas se você for estudar em casa, você não vai simplesmente ler pelas anotações do que você fez no cursinho, ou simplesmente pelo que está escrito diretamente na Constituição. Você pode pegar a interpretação do GPT, você pode pegar a interpretação de cada item e estudar por conta própria. Caso você queira ampliar ainda mais
conhecimento dentro daquele item, aplicações, algumas questões, você pode fazer isso. Olha que interessante, eu pedi pro GPT explicar para mim um pouco mais sobre o inciso 7, e ele fez uma aula para mim sobre esse inciso. Ele explica todas as aplicações e a forma que ele seria melhor utilizado. Ele coloca os pontos, os contrapontos, como ele seria melhor aplicado, como ele poderia ser interpretado de outras maneiras. Eu aproveitei e pedi também para ele fazer para mim 5 questões, inspiradas em questões de concurso, para eu poder fazer como se fosse um simulado. Realmente para poder treinar mais sobre esse tema. Vamos supor que se fosse um item que eu não tivesse tanto conhecimento assim, que eu tivesse com dificuldade de aprendizado sobre. Com esse simulado, eu teria um treinamento ainda maior sobre esse item, reforçando ainda mais uma dificuldade minha. Aqui eu consigo ver 5 possibilidades de questões sobre esse item. Caso caia algo parecido na prova, não irá me pegar de surpresa. E no final aqui ele acabou colocando o gabarito, mas se você quiser ser o gabarito para depois poder conferir com ele, você pode especificar isso na conversa. E óbvio, como eu disse, é que eu estou utilizando para matéria específica. Mas vou fazer alguns testes aqui e deixar rolando no vídeo para vocês verem em matérias de conteúdo geral, como que a gente pode conversar também. Por exemplo, numa interpretação de texto de português, que geralmente vem com algum texto para a gente ler e interpretar sobre ele, a gente pode pedir variações para o GPT, para ele apresentar outros textos e outras questões para a gente poder treinar também, caso a sua dificuldade seja interpretação de texto. Você consegue pedir para ele inúmeras questões desse tipo. Caso você não tenha entendido a resposta da questão, por que é aquela alternativa, você pode perguntar para ele que ele vai explicar aquela questão para você certinho. Isso vai melhorar ainda mais o seu entendimento sobre o assunto. Então lembre-se, a partir de agora, mesmo que você esteja estudando sozinho em casa, você não está estudando sozinho. Você pode estudar junto do ChatGPT e ele vai ser o seu professor particular. E isso às vezes pode te garantir a vaga no concurso. Antes de continuarmos e antes de passarmos para a parte do Enem, gostaria de convidar você a se inscrever no canal, a curtir e a deixar o seu comentário aqui embaixo. Aí não se esqueça de compartilhar o vídeo também com as pessoas que vão gostar desse conteúdo. Já agradeço imensamente. Pelo Enem eu gostaria de começar pela redação. Geralmente é onde que tem maior polêmica, onde que as pessoas mais têm dificuldade. Realmente é um pouco complicado de estudar, porque você não tem aonde ler, aonde se basear. É simplesmente treino e técnica. Você tem que seguir certos parâmetros e praticar. Mas se você não tem um parâmetro para avaliar também se sua prática está boa, você vai ter dificuldade realmente. E o GPT vai te ajudar muito nisso. Olha que interessante, eu perguntei para ele como que eu poderia treinar uma redação para o Enem, e ele me apresentou tópicos, com sugestão de algumas maneiras que ele pode ajudar. Ele pode sugerir tópicos de redação, ele pode fazer a revisão de redação, exemplos e modelos de redações também, e vai fazer um treinamento de habilidade de escrita com você. E é interessante porque ele mesmo já reforça, mesmo que ele te auxilie, é sempre interessante ter uma pessoa, um ser humano real, para ser o seu tutor, te ensinar e fazer um feedback mais detalhado e mais personalizado para o seu treinamento. Então eu perguntei para ele a melhor forma de estruturar uma redação para o Enem. Ele me apresentou algumas dicas de como estruturar a redação. Por exemplo, na introdução, 1 parágrafo. No desenvolvimento, 2 a 3 parágrafos. Na conclusão, 1 parágrafo. E para cada item, ele apresenta como é melhor desenvolver. E sim, caso você queira saber mais, é só você perguntar para ele sobre, por exemplo, a introdução. Você pode pedir para ele fazer alguns exemplos para você e a melhor forma de estruturar a própria introdução também. E além da estrutura, ele apresenta que é importante lembrar de algumas características específicas de provas do Enem, que é a coerência e coesão textual, formalidade e norma culta e o respeito aos direitos humanos. Dessa forma, você já tem uma base para poder começar o treinamento seu de redações. E que, mais uma vez, eu perguntei para ele se ele tinha conhecimento de alguma redação que tirou nota máxima, e ele apenas disse que tem alguns exemplos que são realmente disponíveis, de forma pública, você pode pesquisar no Google que você vai encontrar, e ele apresenta algumas características que as redações de nota máxima costumam ter, que é o entendimento claro do tema, o uso correto da norma culta, estrutura clara e lógica, respeito aos direitos humanos e proposta de intervenção. Ele adicionou alguns itens um pouco diferentes do que ele tinha apresentado antes, por isso que às vezes é interessante você ir aprofundando na conversa com ele para ele te apresentar algumas características a mais. Lembre-se, inteligência artificial, sempre que você utiliza uma pergunta, uma conversa ou alguma mensagem rasa, ele vai te responder de maneira rasa. Então, quanto mais profundo for sua pergunta, quanto mais específico for sua pergunta, for seu questionamento, melhor vai ser a resposta. Aqui estamos usando apenas exemplos. Com certeza, com o que você questionar e as coisas que você tiver mais dúvida e for questionando, ele vai te dar respostas mais personalizadas também. Não tem um passo a passo específico para você seguir sempre e fazer exatamente igual. É como se você estivesse conversando com um professor. Cada aluno tem suas dúvidas, cada aluno tem suas respostas. O professor apresenta a mesma aula, mas cada aluno vai ter
dúvidas e respostas diferentes. Aqui eu insisti para o GPT escrever para mim uma redação nota 1000. Como ele disse que não tem acesso a banco de dados, ele escreveu para mim uma redação, mas inspirado por ele mesmo. É como se ele estivesse escrevendo uma redação, você não vai encontrar ela em outro local. Ele mesmo disse que é um exemplo gerado por inteligência artificial. Pode ser que essa redação não tiraria nota máxima. Lembrando, é apenas um exemplo. Então ele considerou o tema, ele já inseriu um tema para a gente ali, poderia ser utilizado como base para um treinamento próprio. E aqui ele apresenta a introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão. E mais uma vez ele vem reforçando que isso é apenas um exemplo de um texto criado por uma inteligência artificial, que para você aprimorar, você precisa sim de treinamento excessivo. Praticar, praticar, praticar. E não esquecer de um tutor real, uma pessoa física. Pedi mais uma vez para ele explicar a estruturação desse último texto que ele escreveu. Ele apresentou e explicou para mim mais uma vez cada característica do que foi utilizado, uma estruturação boa de uma redação. Ah, e outra coisa, ele não vai perder a paciência com você, pode ficar tranquilo, pode perguntar e perguntar. E no final ele deu dicas, não do que deve ter numa redação dele, mas como você irá agir na hora de escrever o seu texto. Você tem uma compreensão do tema, que seria você entender muito bem qual que é a proposta que está sendo pedida. Planejamento, que é como se você fizesse um esboço do texto antes de realmente começar a escrever. A escrita, óbvio, é você fazer o texto de acordo com o esboço que você fez. E uma revisão, você repassar o seu texto para ver se alguma coisa você quer modificar ou se você vai manter daquela forma. Em seguida, eu peguei uma redação nota 1000 que eu encontrei na internet e pedi para o GPT avaliar para mim. E aqui, ele disse que a escrita estava muito boa e apresentou algumas características positivas do que eu coloquei dentro do texto, que eu devo manter. Então, assim, como não é um texto meu, eu utilizei um texto nota 1000 que eu encontrei na internet, ele vai apresentar características que eu vou depois tentar colocar no meu texto também. No caso, como você está em treinamento, você pode utilizar exemplos de nota 1000 e pegar essas características que ele pontuar para você tentar utilizar nas suas provas. Pedi mais uma vez para outra redação e ele me apresentou também características da estrutura e das características que foi utilizado nesse texto. Pedi para ele também pontuar. Depois que faça um teste, você pode pedir para ele pontuar o seu texto para ver quanto você tiraria aproximadamente no Enem. Óbvio que essa não vai ser uma nota real. Se você depois que fizer a prova ver que está diferente do GPT, não tem como reclamar, mas é para você saber se você está melhorando ou não na sua redação. Aqui agora passando para a prova objetiva, eu fiz da mesma forma como um concurso, mas aqui eu fui pedindo para ele estruturar para mim os conhecimentos do que costuma cair numa prova de Enem. E ele foi me apresentando e montando para mim as estruturas que eu devo estudar, e a cada tópico que ele vinha me passando do que caía dentro daquela matéria específica, eu posso questioná-lo sobre esse tópico e ele vai me apresentar mais tópicos e mais matérias lá dentro. Dessa forma eu vou me aprofundando no estudo, eu vou aprendendo junto com ele, vou tirando dúvidas e no final eu posso pedir simulados para ele sobre aquele tema específico. Eu posso pedir também um simulado geral de um Enem. É óbvio que ele não vai escrever uma prova inteira de Enem, porque ele não consegue escrever tantos caracteres assim. Mas eu posso pedir, por exemplo, 5 questões sobre um tema específico que eu tenho acabado de estudar. Assim como eu apresentei da prova de concurso, você vai ter um professor particular 24 horas por dia dentro da sua casa. Vai te auxiliar tanto nas provas objetivas quanto na redação. É claro que você não vai substituir o seu professor físico, uma pessoa humana que vai estar do seu lado te auxiliando. Mas o professor não vai estar 24 horas com você. Quem é que estudar sozinho e ter uma inteligência artificial como seu tutor, qual você vai preferir? Então é isso, pessoal. Se vocês ainda não estão utilizando a inteligência artificial para estudar, esse é o momento para começar. Aproveite as dicas que eu dei. Não foi um tutorial tão completo, mas acredito que já vai ajudar bastante vocês a explorarem os estudos pela inteligência artificial. Muitas pessoas ultimamente estão dizendo que a inteligência artificial agora vai deixar as pessoas mais burras porque as pessoas não vão precisar mais estudar. Mas a verdade eu acho o contrário. Agora a gente vai ter uma pessoa para estudar com a gente sempre do nosso lado. Um tutor que vai estar nos auxiliando a estudar e isso pode aprimorar muito mais a nossa capacidade de aprendizado. Então comece agora, não deixe para depois. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe aqui nos comentários. Eu vou passar toda essa conversa que eu tive com o GPT para um documento Docs do Google e vou deixar no primeiro comentário aqui fixado, para vocês poderem conferir. Então você que chegou até o final do vídeo, te agradeço imensamente. Se você tiver gostado, não deixe de comentar, não deixe de deixar o curtir. Se você não é inscrito, inscreva-se. Temos vídeos semanalmente trazendo a utilização da inteligência artificial na prática do seu dia a dia. Caso você saiba de alguém que vai gostar desse vídeo, compartilhe com ele também. Muito obrigado a vocês e até o próximo vídeo.